Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite, tratando aqui a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios. Hoje eu quero deixar com os irmãos Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. E lá está escrito o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não terias galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, ignore à tua esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus queridos irmãos, seguindo então com as nossas devocionais aí no Sermão do Monte, chegamos agora no capítulo 6, a segunda parte deste poderoso sermão. Na primeira parte, Jesus falou da base, que é o caráter dos seus discípulos, da função, do propósito e principalmente dos relacionamentos. Ele disse lá no capítulo 5, vocês ouviram, mas eu lhes digo, toda a prática dos meus discípulos tem que, em tudo, ser marcada pela justiça e pelo amor, com lastro no coração. A primeira parte do sermão termina com o versículo 48, dizendo assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Reafirmando que o padrão de justiça no reino de Deus é nada menos que a perfeição. Agora Jesus passa para a segunda parte do sermão e logo no versículo 1, ele deixa claro que conhece de forma absoluta a natureza humana e mostra que tem plena consciência da tendência natural do coração humano para o auto-engano. E começa, portanto, com um alerta. Olha o que diz o versículo 1, e eu vou ler na versão internacional. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Sejam perfeitos, mas tenham cuidado com o auto-engano. Jesus sabia que a exigência de perfeição genuína poderia se perder no objetivo menor de exigir piedade apenas exterior. O objetivo de agradar a Deus poderia ser trocado pelo objetivo de agradar os homens. E até parece que esta exigência maior de santidade, ela aumenta a probabilidade de hipocrisia. Entretanto, Jesus não pensa dessa maneira e ele deixa claro aqui que o seu desafio é buscar este alto padrão, concomitantemente evitando o auto-engano e a hipocrisia. Jesus divide então esta segunda parte do sermão em 3 sessões. A primeira, do versículo 2 até o versículo 18. A segunda, do versículo 19 até o versículo 24. E a terceira, do versículo 24 até o versículo 34, encerrando então essa segunda parte. Na primeira sessão, Jesus então vai tratar da piedade cristã. E neste caso, a expressão da piedade cristã através da caridade, ou seja, dar esmolas, através da oração e através do jejum. E ele deixa claro aqui mais uma vez, ele reafirma mais uma vez, a perfeição do reino de Deus exige prioridade absoluta. Por isso é que o versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então hoje eu quero estudar com vocês esta primeira parte da primeira sessão, né? Aí no versículo 2 até o versículo 4. Aqui, em toda a sessão, Jesus vai falar das obras de justiça. E ele pega aqui as 3 fundamentais obras da piedade judaica,
né? Para o judeu, dar esmola era algo sagrado, era prioritário. Dar esmola e ser justo se confundiam na cultura judaica. Por isso que eles entendiam que dar esmolas era algo sagrado. Por isso é que Jesus vai pegar esses 3 exemplos: dar esmolas, orar e jejuar. Era o que os judeus gostavam de fazer. Entretanto, Jesus vai bater aqui na questão da motivação. Eles faziam isso, mas a motivação deles estava errada. Nós precisamos fazer isso, mas com a motivação certa. E nesse caso, Jesus disse que, de fato, existe recompensas. Pois bem, nós podemos observar aqui que por 3 vezes nesta sessão, Jesus vai falar então das recompensas. E ele diz que Deus outorga recompensas a quem de fato o serve conforme lhe agrada. Versículo 4 do capítulo 6, versículo 6 e também no versículo 18. Embora muitos estudiosos, muitas pessoas dizem que a recompensa não tem lugar nas motivações cristãs, Jesus não teve vergonha e nem medo de falar a respeito das recompensas. Ele já tinha falado disso no versículo 12 do capítulo 5, volta a falar no capítulo 10, 41 e depois mais tarde na parábola dos talentos, capítulo 25, versículo 14 até o versículos 14 até 30, ele repete também essa lição e logo adiante, no versículos 31 até o 46 do capítulo 25, falando a respeito do juízo final, Jesus diz que naquele dia haverá recompensa e castigo, né? Conforme as atitudes de cada um frente às necessidades do nosso próximo. Contudo, é evidente que Jesus não está falando aqui de recompensas materiais, exclusivamente materiais. Não, recompensa material, na realidade, Jesus nunca prometeu. Pelo contrário, Jesus prometeu aqui tribulações, provas, angústias, sofrimentos, perseguições e até a morte. Nunca prometeu nada material. Então fica claro para nós que as recompensas que esta sessão trata delas, na realidade não são recompensas materiais, são recompensas espirituais que nós teremos no reino perfeito do nosso Deus. É isso que ele ensina para nós. Sobre a questão de dar esmolas, na realidade fica claro para nós que Jesus não está aqui mandando dar esmolas, nós não temos aqui um mandamento para dar esmolas, né? Mas também, por outro lado, nós não temos aqui uma palavra de Jesus contra a caridade, contra dar esmolas. O que nós temos claramente aqui é uma expectativa de Jesus de que os seus discípulos dariam esmolas. E quando fizessem isso, tinha que ser diferente dos fariseus. Os fariseus faziam isso para se mostrar e eles achavam que iam ficar com crédito diante de Deus. Isso é tão interessante que no livro apócrifo de Tobias, capítulo 12, versículos 8 e 9, nós temos isso lá. Diz assim, lá no versículo 8 e 9 do capítulo 12 do livro apócrifo de Tobias: vale mais vale mais a oração com jejum e a esmola com justiça do que a riqueza adquirida com injustiça. É melhor praticar a esmola do que acumular o ouro. E no versículo 9 ele diz assim: a esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Quem pratica esmola terá vida longa. De fato, o judeu pensava dessa maneira. E Jesus diz que essa não tem que ser a nossa motivação. Na realidade, nossa motivação tem que ser a justiça de Deus. E é isso que ele ensina para nós, é assim que nós temos que praticar a nossa piedade, né? De fato, a esquerda não precisa saber o que a direita fez. Vivamos assim e que nós vamos agradar o Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.